Olá pessoal, estou de volta. Nossa missão aqui agora é explicar o diagnóstico hidroenergético feito num sistema de bombeamento que abastece o conjunto habitacional Mário Andreasa. É um conjunto popular que fica situado na região metropolitana de João Pessoa. Vou apresentar para vocês um esquema ilustrativo do sistema de abastecimento. Temos um sistema de bombeamento de água tratada com 3 bombas, uma adutora aí de quase 3 quilômetros, que envia água para um reservatório apoiado, com 2 células de 500 metros cúbicos cada célula, e mais 3 bombas aí que bombeiam para um reservatório elevado de 150 metros cúbicos. E o reservatório elevado, então, abastece uma zona alta e o reservatório apoiado abastece uma zona baixa. O que acontecia nesse sistema, na época do diagnóstico, é que a bomba 2 ela estava fora de operação. Essa bomba aqui estava fora de operação. E pelos resultados das medições, nós concluímos também que os 2 setores de abastecimento, zona alta e zona baixa, muito possivelmente estariam interligados. Embora não estivesse registrada essa interligação, o comportamento do nível dos reservatórios nos indicou que possivelmente os setores da zona alta e zona baixa estavam interligados. Aqui a gente tem uma vista externa da estação elevatória do conjunto Mário Andreasa, que bombeia, né, para o conjunto Mário Andreasa. Aqui vemos uma vista interna da elevatória, seja a bomba 1, bomba 2 e bomba 3. Essa aqui é a bomba que estava fora de operação. Aqui é uma vista externa da elevatória, a área onde ficam os tanques de sucção das 3 bombas. É um único tanque, né? Interligado. E aqui temos as tampas das caixas de visita de cada uma das bombas, dos tanques de cada uma das bombas, bomba 1, bomba 2, bomba 3. Aqui a gente tem uma vista dos quadros de comando que existiam à época do diagnóstico. Aqui uma entrada do prédio, né, onde ficam as bombas. E vocês vão se perguntar por que essa escadinha e por que a porta está assim. Bom, essa é uma área que inunda. Então, para evitar a inundação eventual da elevatória, foi feita essa entrada, esse fechamento da entrada, né? Com essa escada. Aqui a gente tem uma vista do reservatório elevado. Aqui do lado o bombeamento, né, do reservatório para o reservatório elevado. Aqui, né, a gente tem uma outra visão. Dentro dessa casinha aqui está o bombeamento para o reservatório elevado. E aqui a gente tem uma vista do reservatório elevado, né? Ou do reservatório apoiado, digo.
E dentro dessa casinha aqui estão as bombas que bombeiam para o elevado. O que foi objeto do diagnóstico, com o bombeamento que foi realmente objeto do diagnóstico, foi o bombeamento lá de baixo, vamos dizer assim, lá as grandes bombas, né? Essas bombinhas aí do reservatório para o reservatório elevado são muito pequenas e, na verdade, não nos concentramos nelas. A concentração foi feita, né, nessas bombas aqui. São motores de 150 cavalos, bombas aí de 86 litros por segundo cada uma, né? Então é onde está o consumo de energia relevante. Aqui nós temos um perfil da adutora. Vemos aqui que tem pouco mais de 2.400 metros, né, de comprimento a adutora. E ele vai desde a cota 5 até a cota 63 por aí, que é a chegada no reservatório apoiado. É uma adutora de 300 milímetros, né? Nós vemos aqui uma característica, né, da adutora. Aqui a gente tem as características dos conjuntos motobomba, né? Um motor WEG de 150 cavalos, 3.500 rotações por minuto. Bomba KSB RDL 150-250 de 86 litros por segundo, com rotor de 223 milímetros. As duas bombas são iguais. E aqui a gente tem uma curva da bomba, curva do fabricante, né? Mostrando o ponto de funcionamento previsto, teórico, né? Do dimensionamento da bomba. Muito bem. Conforme estava ou está previsto, né, na metodologia que utilizamos, vamos analisar um pouco o comportamento da demanda do setor de abastecimento que está demandando o sistema de bombeamento. Nós já vimos aí que são dois reservatórios, um reservatório apoiado com duas células, né, totalizando aí 1.000 metros cúbicos, e um reservatório elevado de 150 metros cúbicos, e dois setores de abastecimento, zona alta e zona baixa, que muito possivelmente estão interligados. Não sabemos onde nem quantos pontos de interligação, mas o comportamento dos níveis do reservatório nos faz deduzir que estejam interligados. Então, para analisar um pouco as características desse setor que está demandando bombeamento, fizemos um balanço hídrico. Levantamos aí que são 10.400 pessoas abastecidas, isso foi feito com dados do IBGE. A quantidade de ligações reais de água nessa área é 4.709. Desse 4.709, 1.700 são ligações inativas, mas estamos imaginando que uma boa parte dessas ligações inativas de fato estão abastecidas. Então aqui está a totalidade das ligações reais. O tempo médio de abastecimento, estamos considerando aí que é 24 horas dia, né? O consumo micromedido e o consumo não medido são dados do sistema comercial. O volume de entrada anual deduzimos com base no nosso monitoramento aí de pouco mais de uma semana.
Então foi feita uma extrapolação. Adotamos aqui, para as perdas aparentes, o percentual de 35% das perdas totais, né? Então, com essas considerações, o que resultou é um total de perda aparente de 176 ligações por dia e um total de perdas reais de 327 ligações por ligação por dia. 176 litros por ligação por dia, mais 327, totalizando aí uma perda de 502 litros por ligação por dia. Estamos utilizando aqui o indicador da IWA, né? Onde esse número é dividido pelo total de ligações reais e não pelo total de ligações ativas, como normalmente a gente faz aqui no Brasil. Olhando isso em percentual, embora a gente não goste de ver esse número em percentual, 63% do volume de entrada, então, estaria sendo perdido. Então, é um nível de perdas bastante alto. A gente conclui, então, que é um sistema que, do ponto de vista das perdas, está sem controle. Portanto, isso certamente está afetando negativamente o bombeamento, como veremos. Possivelmente a redução das perdas de água teria um impacto muito grande no consumo de energia. Bem, pessoal, neste momento veremos como foi que calculamos o coeficiente C da adutora do Mário Andreasa. Nós temos aqui na tela o perfil da adutora, né? Temos todos os dados aqui, o desnível geométrico é 57,5 metros, o diâmetro interno do tubo é 310 milímetros, o comprimento da tubulação 2.484 metros, é ferro fundido. Temos um monitoramento de pressão num ponto logo a jusante do barrilete da elevatória, cerca de uns 10 metros após o barrilete. E o ideal seria termos um outro monitoramento de pressão num ponto já mais próximo do reservatório, mas como não temos, vamos utilizar como um segundo ponto a própria descarga da adutora, que é uma descarga livre, que a tubulação da adutora entra por cima, né? Então, a descarga livre, a pressão é zero. O ideal também era que medíssemos a vazão em 2 pontos. Logo aqui na saída da adutora, isso nós fizemos, uma medição na saída aqui da elevatória. E uma outra medição aqui na chegada. Isso porque numa adutora longa pode ser que ocorra vazamento. E ocorrendo vazamento, naturalmente, isso vai afetar o cálculo do coeficiente C. Né? No nosso caso, da Mário Andreasa, não foi possível fazer a medição na chegada do reservatório, então acabamos fazendo com uma medição só, quer dizer, assumimos que não haveria vazamento na adutora, ou seja, se houvesse também, não haveria um volume significativo de perda, né, por vazamento na adutora. Muito bem. Para calcular o coeficiente C, nós vamos utilizar essa planilha. O que ela faz basicamente é utilizar essa fórmula aqui, que é a fórmula de Hazen-Williams, transformada para ficar em função do coeficiente C. Como vocês sabem, a fórmula de Hazen-Williams calcula a perda de carga, né, em metros em uma tubulação. E em função do coeficiente C. Aqui a gente inverteu as coisas
e estamos colocando C em função da perda de carga, do comprimento da tubulação, do diâmetro e da vazão. Nós sabemos, né, daqueles dados que vimos há pouco, que o desnível geométrico é 57,5 metros, o diâmetro é 310 milímetros, a extensão entre os trechos é 2.484 metros. E aqui pegamos então uma vazão. Na verdade, não foi uma vazão só, foi a vazão desde as 11h40 da manhã até as 4 horas da tarde, 4h05. Na verdade, é a média das vazões aí. O coeficiente C é calculado com esses valores médios. Então, chegamos a uma média de 311,83, está aqui, que é esse valor que colocamos aqui. E a pressão de 69,4. Essa pressão de 69,4 também foi medida, está aqui. Também é uma média das pressões nessa faixa de horário aí, das 11 da manhã até as 4 da tarde. Se a gente for ver aqui, média da pressão 69,74. Então voltamos para cá. 6974. Aqui está errado, inclusive. 6974. Bom, com isso, se a gente tivesse duas vazões, a planilha ia fazer uma comparação para checar se a diferença de vazões seria menor ou igual a 2%. Se ela fosse menor ou igual a 2%, ok, vamos aceitar isso como incerteza de medição. Se fosse maior que 2%, eu começaria a suspeitar que existe um vazamento. No nosso caso, como não fizemos a medição de vazão em P2, ou próximo a P2, estamos assumindo que não houve vazamento, mas isso, na verdade, é uma concessão que estamos fazendo. O ideal seria ter feito essa medição. Bom, mas enfim, para efeito de demonstração, acho que está valendo, né? Então, com esses dados aqui, nós chegamos a uma conclusão que essa adutora tem um coeficiente C de 120,3. Bom, a literatura aponta que uma adutora de ferro fundido, sem incrustação, teria esse C de 120. Então, está dentro do esperado. Se a gente trabalhasse com outros sets de dados, e eu fiz isso, né, para o caso da adutora do Mário Andreasa, a gente chega sempre a valores próximos aqui, 119, 122, 120. Essa variação é normal também, está dentro da incerteza de medição dos equipamentos. Então, assumimos então que a adutora está ok, não é necessário fazer limpeza, nada, né? E isso é algo sensato, né? Porque se trata de uma adutora de água tratada, e dificilmente uma adutora de água tratada, com água de boa qualidade, haveria problema de incrustação. Então não há, então está tudo bem. O coeficiente C, o teste do coeficiente C deu ok. Estamos aqui em uma planilha para dimensionamento dos novos conjuntos, para a elevatória do Mário Andreasa. Vamos dimensionar novos conjuntos para funcionar no regime 1+1, quer dizer, uma bomba funcionando e uma de reserva. Lembrando que, atualmente, existem 3 conjuntos e o regime de funcionamento seria 2 bombas mais uma de reserva. Então, estamos mudando isso aí ao eliminar um dos conjuntos motobomba. Trouxemos aqui aquele dado que a gente obteve do balanço hídrico, 3.781 metros cúbicos por dia.
Vamos utilizar o coeficiente do dia de maior consumo de 1,2, conforme está previsto na norma. E vamos considerar que a transferência de volumes, ou seja, o tempo de funcionamento das bombas, ocorrerá em um período de 18 horas por dia. E falando nisso, seria oportuno perguntar qual que é o tempo médio de funcionamento dos conjuntos hoje, né? Se está sendo recalcado isso, 3.781 metros cúbicos dia em média, basta a gente saber qual que é a vazão que está funcionando os conjuntos atualmente para ter uma ideia. Nós temos esse dado levantado, né, do bombeamento em paralelo. Então a gente vê aqui que duas bombas funcionando, a vazão média delas, vamos pegar aqui um período de algumas horas, de 316,70 metro cúbico dia. Ou se a gente selecionar toda essa coluna, podemos ter uma média aqui dos 8 dias de monitoramento, deu 318,21. Vamos utilizar esse dado. 318,21. Se eu fizer uma divisão aqui, C2 dividido por 318,21, chegamos a uma média, então, de funcionamento de 11,88 horas dia. Ou seja, só por essa informação aqui, nós já podemos suspeitar que a elevatória realmente está sobredimensionada ou superdimensionada, porque a transferência de volume está se fazendo em um tempo muito curto. Poderia ser 18 horas por dia e estamos fazendo com 12. Bom, esse é um dado interessante já de concluir. Mas vamos calcular então, considerando que se a transferência fosse feita em 18 horas dia, qual que seria a demanda horária? Seria igual a 3.781 dividido por 18, 210 metros cúbicos por hora. Seria a demanda horária. Bom, mas eu tenho que dimensionar a elevatória considerando o dia de maior consumo. Então, tem que achar a demanda horária com K1. Então, seria igual 210,06 vezes 1,2, 252 metro cúbico por hora. Seria a demanda horária já com K1. Vamos transformar isso para litro por segundo também, só para ter mais uma unidade. Vou dividir isso por 3,6. Temos em litros por segundo. Seria então 70 litros por segundo a demanda horária. Hoje esse bombeio é mais do que isso. Bem, agora temos um outro problema. Temos que calcular a altura manométrica. A altura manométrica em que funcionaria, vamos dizer assim, a elevatória, né, com essa vazão de 252, que ela teria que recalcar. Para resolver a questão da altura manométrica, nós temos dois caminhos. O primeiro caminho é a gente calcular teoricamente qual que seria a altura manométrica total. E o segundo caminho seria utilizar os dados obtidos no monitoramento da elevatória para calcular qual que seria de fato, nas condições reais da adutora, dos conjuntos elevatórios, barriletes, etc., sucção, etc., qual que seria de fato a altura manométrica. Nós vamos fazer isso primeiro
teoricamente. Vamos abrir aqui uma planilhinha, que permite a gente calcular a curva do sistema utilizando a fórmula de perda de carga do Hazen-Williams. Então, uma planilhinha simples aqui. Temos aqui a vazão horária bombear, eu já preenchi previamente. A quantidade média de horas de funcionamento. O desnível geométrico no recalque, 57,5. O desnível geométrico na sucção, aqui a gente vai colocar 0, porque na verdade esse 57,5 é desde o nível médio da sucção até a descarga do reservatório. Então teríamos aqui 57,5. A altitude da elevatória está na cota 10 metros aproximadamente. Vamos considerar a temperatura da água 20 graus. Bom, com isso aqui, só com esses dados aqui, é possível calcular o diâmetro mais econômico no recalque, segundo a norma ABNT, né, a 562698. Então, o diâmetro mais econômico seria 258 milímetros, ou 0,258 metros. A adutora lá é uma adutora de 300. A adutora está um pouquinho acima do que seria o diâmetro mais econômico. Possivelmente, se eu utilizasse o diâmetro de 250, que é o diâmetro comercial mais próximo, se não me engano, o diâmetro de 250... ele tem, na verdade, um diâmetro interno de 256. Então, talvez a adutora pudesse ter esse diâmetro. Mas como ela já está lá com 300, não vamos colocar isso em discussão. Nós vemos que a velocidade não é muito alta, né? A velocidade de recalque é 0,92. Porque a vazão é baixa para esse tubo, né, de 310 milímetros, que é o tubo de 300. Né? Então, ok, significa que as perdas de carga na adutora não devem ser muito grandes. O que essa planilha faz a partir da informação de rugosidade nos tubos, só corrigir aqui, 120, e diâmetro da tubulação e os comprimentos, ele vai calcular as perdas de carga usando o Hazen-Williams. Os diâmetros da sucção lá na elevatória do Malandreasa é de 250 milímetros e a tubulação de recalque é 300 milímetros, né, o nome comercial, mas que a gente sabe que a tubulação de ferro fundido 300 milímetros, na verdade, tem 310 milímetros de diâmetro interno. Então, vamos colocar 310 aqui. Os comprimentos aqui na sucção, aqui estou colocando 2 metros para o trecho vertical da sucção e 3 metros para o trecho horizontal. Estou considerando aqui o comprimento da linha de recalque toda, 2.500 metros aproximadamente. Perda de carga em conexões e válvulas na sucção, eu já calculei aqui, então um comprimento equivalente de 78 metros. Isso pode ser feito aqui na tabela 2 dessa planilha, mas pode ser feito por qualquer outro método que vocês conheçam. Calculei também 42 metros aqui de comprimento equivalente de tubo correspondente a conexões e válvulas no recalque. Coloquei aqui uma série de valores fracionados, né, de vazão para
poder calcular a perda de carga nessas vazões aqui, né? Tanto no recalque quanto na sucção, e também a perda de carga total. Então a gente vê aqui, nessa planilha, que a altura manométrica total para essa vazão de 252 m3 por hora é de 66,6 metros, sendo que 57,5 corresponde ao desnível geométrico. Então, somando com a perda de carga, dá 66,6. Ok. Vamos checar com os dados levantados na elevatória se isso se comprova na realidade. Então, a gente vai aqui para tratamento dos dados da elevatória. Eu colocaria aqui 66 se fosse colocar os dados teóricos, ok? Mas eu tenho aqui o monitoramento individual das bombas, da bomba 1 e da bomba 3. O monitoramento não, um teste individual, teste tanto para a bomba 1 quanto para a bomba 3. O que não corresponde ao regime normal de funcionamento. A bomba 1 e a bomba 3, na regra operacional que está estabelecida, as duas funcionam sempre juntas. Então a gente vê aqui no ensaio da bomba 1 que a vazão, ela trabalha com uma vazão aqui média de 126, um pouco mais de 126 metros cúbicos por hora. Ela tem uma pressão na saída aqui, na flange, né, de recalque da bomba, em média de 90 MCA. A altura manométrica aqui está calculada mais ou menos como 92 MCA. E a pressão no recalque logo após o barrilete é em média 64, um pouco mais de 64 MCA. Significa que está havendo uma grande perda de carga no barrilete, né? Porque a bomba põe 92, 91, né? 91, 90, 92 MCA logo na saída. E logo após o barrilete cai para 65, quer dizer que o barrilete está provocando uma grande perda de carga. Isso é devido a o registro a jusante da bomba, um registro de gaveta que fica estrangulado. Ele fica estrangulado por conta de problemas com a bomba. A bomba que está lá não está adequada para o sistema. Então, é preciso acertar isso manobrando o registro. E quando regula uma bomba, como elas trabalham em paralelo, você precisa regular a outra também, porque senão uma vai afetar a outra, o funcionamento da outra. Então, elas têm que ficar, tanto a bomba 1 quanto a bomba 3, tem que ficar mais ou menos com a mesma manométrica, né? E é o que está acontecendo lá. Tanto a 1 quanto a 3 estão reguladas. Então, só aí também a gente já vê uma grande questão para resolver. Temos lá um equipamento que, no caso da bomba 1, o rendimento é 32%, 33%. E no caso da bomba 3, é 48%, um pouco mais de 48%. Então, realmente temos uma grande oportunidade aí.
Bom, mas o meu problema agora é que eu preciso calcular a altura manométrica do sistema se não houvesse estrangulamento, né? O sistema está lá, estrangulado. Mas eu preciso calcular, teoricamente, né, com esses dados aí que estão levantados, qual que seria a altura manométrica do sistema se esse registro estivesse aberto, totalmente aberto. Bom, o que eu posso fazer é, eu sei que para vazão zero, a altura manométrica é o próprio desnível geométrico, né, 57,5. Eu tenho aqui, para essa vazão de 126, eu tenho aqui medido na saída, logo após o barrilete, né, da elevatória, eu tenho aqui 64 MCA. Como é uma vazão ainda muito baixa para o tubo de 300 milímetros, então eu posso supor aqui que a manométrica seria pouco mais que 64. Então, estamos adotando aqui 65. De fato, a perda de carga seria muito baixa nessa vazão de 126. Eu tenho mais um ponto que eu posso obter aqui. Eu sei que para a vazão de 212, aproximadamente, eu tenho uma pressão no recalque, logo após o barrilete, de 68,6, 69, por aí. Então, a altura manométrica, a pressão, né, na saída da bomba, possivelmente seria maior que isso, né? Nós calculamos mais ou menos 2 metros de perda de carga no barrilete, 2, 3 metros por aí, vamos supor que seja 3, então 69 mais 3, eu teria então 72 de manométrica. Bom, com esses 3 pontos aqui, eu já consigo calcular uma curva de sistema. Foi o que eu fiz aqui. Calculei uma curva de sistema, mandei o Excel adicionar uma linha de tendência polinomial de ordem 2 e mostrar a equação e o coeficiente de correlação. Aí ele mostrou aqui a equação, que seria dessa curva, que está dando um coeficiente de correlação de 100%, quer dizer, uma curva muito boa, né? Então, eu vou utilizar essa fórmula aqui para conseguir achar qual seria a altura manométrica quando a vazão for 252. Então, coloquei essa fórmula aqui, 0,0001 vezes x ao quadrado, enfim, essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui, o x corresponde a Q, né? Então, com isso eu chego que para essa vazão 252, eu tenho, na verdade, 76 de altura manométrica. 76 de altura manométrica. Então, é um dado diferente do que eu obtive lá teoricamente. Eu obtive teoricamente que, usando Razão-Ilhas, eu teria 66. Aqui eu obtenho que, na verdade, existe mais perda de carga nessa adutora, que não é só o registro, que está fechado. Como a gente não conhece essa adutora, ela possivelmente tem uma série de peças especiais, aí, ventosas, etc. É difícil a gente imaginar o que seria que está causando essa perda de carga adicional.
pode ser que o coeficiente C não seja 120, mas nós vamos ver em outro ponto, né, do curso que quando a gente calcula o coeficiente C da adutora, chegamos a um número bastante próximo de 120. Então deve ser alguma singularidade, alguma perda de carga singular em algum outro ponto. Bom, mas vamos utilizar então essa altura manométrica de 76, só para seguir com o nosso dimensionamento. Então, vamos voltar aqui para a planilha DIN, vamos botar aqui 76 MCA. A quantidade de horas de funcionamento anual seria igual 18 horas vezes 365, 6.570. E aí aqui a minha planilhinha já calculou o consumo específico de energia. Para essa situação aqui seria de 0,3 kWh por metro cúbico. Calculou também o consumo de energia, né, usando a fórmula 9,81 vezes Q vezes H dividido pelo rendimento do conjunto. Chegamos a quase 77 kW ou 105 cavalos. Só para lembrar que hoje o motor que está lá é de 150 cavalos e o consumo de energia é bem diferente disso. Nós temos esse monitoramento onde se calcula a potência que está sendo demandada. Se não me engano, onde é que está? Está aqui. No caso da bomba 1, a potência que está sendo demandada é 97. No caso da bomba 3, a potência que está sendo demandada, deixa eu ver aqui, é 111,5 kW. Isso porque a bomba 3 tem uma vazão maior, então o consumo de energia dela também é maior. Mas, de qualquer modo, é possível concluir que essa demanda de energia atual, com esse dimensionamento aqui, não ocorreria. Seria algo substancialmente mais baixo. E há ainda outras coisas que poderiam ser feitas, que no nosso caso, do nosso diagnóstico, a gente não chegou a fazer, que era fazer um pente fino na adutora para descobrir outras fontes de perda de carga. Não chegamos a fazer isso, porque isso não estava no escopo do trabalho, nós não tínhamos tempo nem como fazer, porque o prestador de serviço nem mesmo sabia com exatidão o trajeto da adutora. Então, seria difícil a gente executar essa tarefa. De modo que a gente fez esse dimensionamento considerando a situação atual, né, de como a situação atual da adutora, como ela está lá. Muito bem. Só aí já temos umas conclusões bastante interessantes. Que bomba que a gente poderia colocar lá, então, com essas características, né? De 252 metros cúbicos por hora de vazão com 76 MCA. Eu teria que procurar, ou eu preciso procurar, uma bomba de características similares à que está lá. Hoje tem uma KSB RDL 150-250, né? É uma bomba bipartida. Nós chegamos a ver isso na fotografia, né?
Fotografia dela aqui, deixa eu ver. Tá aqui. É uma bomba bipartida. Com uma saída no recalque de 150 milímetros. E uma entrada aqui na sucção de 200 milímetros. Então, se eu pegar uma bomba de características semelhantes, eu não vou precisar mexer muito nessa montagem aqui. O que a gente fez foi, então, procurar outra bomba KSB. A outra bomba KSB, achamos uma KSB não está aqui, vamos ver. Achamos uma KSB RDL 150-430A. É uma bomba bipartida também, de características similares, e que eu poderia então usar naquela montagem sem fazer muitas alterações na montagem. Nós vimos também que a bomba que está lá é para uma rotação de 3.500 RPM. Como a gente vai ter que trocar motor e bomba e tudo, então já optamos por colocar uma bomba de 1.750 RPM. Por que isso? Porque uma bomba de 1.750 RPM ela dá menos problema de manutenção do que uma bomba de 3.500 RPM. O fato da rotação ser maior também introduz mais criticidade no funcionamento dela e, consequentemente, ela está mais sujeita a dar problemas de manutenção. Então, já que a gente vai trocar tudo, vamos trocar também a rotação da bomba aí por uma bomba de 1.750. Então, se a gente colocar aqui 252 MCA, 76 de manométrica, a gente chega aqui bem pertinho desse rotor de 410 milímetros. Tá certo? Nós temos opção aqui de 410 milímetros, 430 milímetros, e aqui para baixo temos 390, 370, 350. Então, uma bomba legal, porque se eu conseguir mais para frente eficientizar ainda mais a adutora, eu posso reduzir a manométrica da bomba simplesmente trocando o rotor. Coloco um rotor menor e aí consigo economizar ainda mais energia, né? E, por enquanto nós estamos fazendo um dimensionamento que resolva, digamos assim, de imediato o que eles têm lá, sem mais trabalho, vamos dizer assim, nem reduzir perdas, nem melhorar a adutora, nem nada, sabendo que mais para frente é possível reduzir ainda mais essa bomba simplesmente trocando o rotor. Por isso que a gente escolheu também uma bomba que desse com um rotor grande, que pudesse ser reduzido depois. Quando a gente faz esse dimensionamento no site do fabricante, ele informa essas condições aqui, né? Vazão, altura manométrica, rotação. Ele informa que para essa vazão o rendimento seria de 76%, mas na curva da bomba, nas curvas aqui, não mostra rendimento de 76%. Isso porque possivelmente seja um rendimento para a bomba de menor rotor. Mas, de qualquer modo, vamos utilizar, por segurança, nós utilizamos o rendimento da bomba de 73% e não o rendimento de 76% que o fabricante garantiria. E usamos também como rendimento do motor 93%.
Então, esses cálculos estão conservadores, né? Possivelmente se consiga melhor rendimento da bomba e melhor rendimento do motor. Estamos sendo aqui um pouco conservadores para não superestimar os ganhos. Muito bem. Vamos voltar então aqui para o dimensionamento. Aqui a gente montou as curvas das bombas e do sistema com estrangulamento e sem estrangulamento. Essa aqui é a curva do sistema. A gente já viu como pode ser calculada sem o estrangulamento. Essa outra aqui, mais empinada, é a curva com o estrangulamento, que é onde está funcionando hoje, né, as bombas existentes. 126 na bomba 1 e 100 e 200 e uns quebradinhos, 212 me parece, na bomba 3. Essas curvas elas foram obtidas pelo método simplificado. Eu vou mostrar depois como obter essas curvas pelo método simplificado. Aqui, na verdade, nós temos as três curvas, né? A da bomba 1, da bomba 3 e a curva do fabricante também. Se a gente tirar os dados do catálogo, colocar aqui, a curva do fabricante seria essa daqui. Possivelmente tem alguma imprecisão, porque o método simplificado, ele, principalmente quando as vazões nominais que as bombas estão trabalhando estão submetidas a algum tipo de problema, como nesse caso, né, que as bombas estão estranguladas, pode não te dar muita precisão. Mas nós não tínhamos como fazer o outro método, né? Então utilizamos o método simplificado. O método simplificado, vocês já viram aí em outro ponto do curso, né? Se baseia na obtenção de 3 pontos. O desnível geométrico, o H0, que nós sabemos, é 57,5. HP aqui, que é a altura de shutoff, né? A bomba totalmente com registro totalmente fechado, qualquer altura que ela dá. E finalmente a vazão em que a bomba está trabalhando, ou QN e HN. Então, na verdade, é possível obter a altura manométrica para o ponto de funcionamento, né? Com esses 3 pontos é possível então traçar tanto a curva da bomba, né? A H da bomba seria essa fórmula aqui, e o H do sistema que seria essa fórmula aqui. Isso aqui vocês viram, né, no vídeo lá sobre hidráulica das bombas. Nós não vamos repetir essa explicação, estamos só mencionando para vocês de que forma que nós calculamos a curva da bomba e do sistema. Então, por essas curvas, olhando para essas curvas aqui, a gente vê realmente que o estrangulamento do registro está fazendo um estrago muito grande, né, na eficiência da elevatória.